Pô, pastor, não para de pregar, já está dando horário de acabar, caramba, eu tenho que ir embora, o ônibus veio. Não vai ter isso não, irmãos. Então, por isso que eu amo estar na igreja, porque eu quero estar no céu. Realmente meu coração canta, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque nós estamos vendo os finais de tudo que está acontecendo aí, né? Os homens aí estão terríveis. A terceira coisa, nossa maneira de viver deve fazer com que outras pessoas glorifiquem a Deus, conforme está escrito no Evangelho de Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. O nosso Deus é aquele que tem as boas obras, e nós somos aqueles que vamos realizar essas boas obras. Foi para isso que Deus nos chamou, né? Então eu fico feliz, irmão, de saber que Deus, Ele planejou tudo isso. O Salmo 139 vai dizer que Deus já escreveu a minha vida toda, mesmo antes dela acontecer. Ele já escreveu. Então a vontade de Deus é o que eu quero para a minha vida. Por quê? Porque é o melhor, é bom, agradável, é perfeito. Nós estamos aqui para isso, fazer as boas obras de Deus, irmãos. Quando abrimos nossos lábios em adoração ao Senhor, o rei Davi, ele declara nas Sagradas Escrituras que louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente em minha boca. No Salmo 71:8 está escrito: encha-se a minha boca do teu louvor e a tua glória todo o dia. Um instrumento de adoração abre sua boca para enchê-la de louvores ao Senhor. Irmãos, eu já compunha música antes de estar na igreja, né? E depois que eu vim para a igreja, nossa, que maravilha! O negócio flui assim, porque a palavra do Senhor está em nossos corações. E a gente faz canções com a palavra de Deus que flui do coração de Deus para os nossos corações. Muito legal. Quando que eu ia dizer assim, só o amor de Deus é o que me trouxe a paz, que no mundo eu procurei e não encontrei, porém tu abraçaste a minha alma, lançaste para trás de ti os meus pecados, né? Só os vivos, esses que vão louvar, quem dessa sepultura não pode. Nossa, irmão, Deus me dá cada louvor, por quê? Porque Ele nos inspira, Ele nos dá graça para fazer o querer dEle, e o querer de Deus é melhor para nossas vidas. A segunda pedra, irmão, para tirar o segundo azeite, mirar o segundo azeite, quando é colocada a outra pedra, porque o primeiro azeite, ele servia para ser usado no templo, né, para unção e para adoração. O segundo azeite, irmãos, com o peso da segunda pedra, ali na prensa, ele era extraído para alimentar, para usar na cozinha, né? A segunda retirada. Louvado seja Deus. Como o povo está faminto de Deus, Jesus disse: dá-lhe de comer, conforme Mateus 14,16. Se você quer ser um instrumento que alimente o mundo, tá? Evangelize, né? Pois só quem pode alimentar os famintos é a igreja. Muito legal isso, né? Somente nós é que podemos dar esse alimento ao povo, né? E nós temos essa palavra maravilhosa, porque, irmãos, falar para você, muitas pessoas passavam por mim e falavam que Jesus me ama, principalmente quando eu vim morar aqui, né? Eu não sei se o pastor lembra, né, que usava tanguinha, né? Abdomezinho de tanquinho, hoje é tanquinho cheio, mas na época, olhava para lá e para cá, e Jesus tem uma obra na tua vida, olha, tem pessoas que vão se converter ao tu pegar a palavra de Deus. Eu falei, mulher, quer bem saber de Jesus, meu irmão? Cabelo comprido, raspado embaixo aqui, que era bem agitado, fazia e acontecia, irmão, mas Deus nos escolheu, nos resgatou. Por quê? Porque Ele tinha uma obra. Ele sabia que pessoas iam ouvir da minha boca a palavra dele, para que elas viessem se alimentar. Irmãos, é assim, eu não fico contando quantas pessoas já se converteram, mas eu creio que Deus tem feito obra em muitos corações onde nós passamos. Apesar que a palavra diz que Paulo lança a semente, Apolo rega e Deus é quem dá o crescimento, né? Então nós estamos fazendo isso. Eu não quero saber, eu lanço a semente ou eu rego, mas o importante é que Deus dá o crescimento, porque a outrora foi assim, irmãos. A gente fumava maconha na porta da crente, né? Para perturbar a crente, e ela falava a palavra de Deus para nós, e aquilo vai entrando na nossa mente, no nosso coração. Um dia, irmãos, tinha um cara, ele fugiu do norte,
porque eu nem sei até hoje o que ele fez lá. Eu sei que ele fugiu do norte e veio para a nossa terra aqui. E ele foi para lá onde que eu morava. Ele falou assim: olha, gente, eu não conheço ninguém aqui não, né? Mas eu estou procurando um lugar para me esconder. Eu quero ficar, nem que eu durma nessa varandinha aqui. Aí eu falei com a minha avó deixou ele dormir na varandinha. Eu nem conheci o camarada, mas ele virou um amigão. Aí que nem diz a gente, ele era bom ladrão, né? E ele foi ficando, e ali a gente fez, ele conseguiu, ele tinha um prazer, ele queria crescer, né? Ele arrumou um pedaço de lama, ali ele fez um barraco na favela, arrumou até uma mulher e tal, e um dia ele pegou o HIV, e depois ele aceitou Jesus Cristo, e depois Jesus curou ele do HIV, e eu falava assim, como é que pode? E eu vi ele pregando, irmãos, né? A gente não era crente ainda, e eu vi ele pregando para os outros. Eu falei assim, esse camarada, ele abria a Bíblia, irmão, e começava a falar da Bíblia, e eu falei assim, mas ele é analfabeto? O que ele está lendo? Aí um dia eu cheguei e falei assim, hoje eu pego ele. Aí marquei um lugar na Bíblia e falei assim, meu irmão, quero ver tu ler isso aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, irmão, tu sabe que eu não sei ler. Por que tu veio mandar eu ler? Eu falei, não, porque eu vejo tu pregando aí a palavra e falando. Aí ele falou assim, não, o Espírito de Deus é que me faz lembrar o que eu ouço. Que ele aprendeu pelo ouvir. Sabe? Deus converteu o coração, aí aquilo vai mexendo com a gente. Eu falei, caramba, que negócio é esse? Né? O camarada, hoje o pregador da palavra, mas é assim que Deus quer fazer conosco. Nós temos que levar o alimento, irmãos, para Deus fazer isso nessas vidas que estão aí fora. Né? Olha, eu louvo a Deus. Eu trabalhava num salão de cabeleireiro, eu até falei com a pastora Adriana que nós tivemos uma igreja aqui, né? Inclusive até trouxe os panfletos que tinham um carimbo ainda do endereço aqui. E eu cheguei, trabalhava, do lado era estética, nosso também tinha estética, então eu tinha um rapaz que trabalhava com a gente lá, o nome dele era Dash, ele era modelo, sabe? Ali na agência da Clô, moreno bonito, sabe? Preparadão, e as pessoas falam assim, ó, o Dácio vai levar o irmão para o mau caminho, porque o Dácio ele era mulherengo mesmo. E eu falava, Dácio, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não, irmão. Ela deu bola para mim, tu viu? Eu falei, Dácio, isso aí é o inimigo que ia acabar com o teu casamento. Aí um dia, irmãos, eu emprestei uma fita para ele, era ainda tempo da fita, tá? É uma fita cassete para ele, com louvores e pregação. E ele pegou essa fita e começou a ouvir. Eu falei, e aí, Dácio, minha fita? Ele falou assim, irmão, acho que eu não vou mais te devolver tua fita, não. Eu falei, não, irmão, só tenho essa, não consigo encontrar em outro lugar. Ele falou assim, então tu perdeu, porque eu não vou mais entregar. E o Dácio foi mandado embora, porque o Dácio, ele gostava de chegar cedo, ir lá para aquela banheira, né, e tomar um banho de afurô, né, aqueles negócios todos. Aí ele falou, vamos lá, irmão, vamos lá. Eu falei, não tenho mais essas coisas nada, pai. Aí ele gostava, ele foi mandado embora, aí que sumiu mesmo a minha fita, eu nunca mais ouvi. E aí uma vez eu saí do trabalho, fui lá, a gente tinha a igreja aqui, tinha lá na G, né? Lá do Volte. E a gente estávamos lá, aí um pastor que estava com a gente aqui, eu falei assim, irmão, depois tem como tu me levar lá na Amor e Vida 2? Eu falei, tem sim, é só quando acabar o culto. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, não, é porque o pastor Dácio, ele está lá. Eu falei, quem? Pastor Dácio. Eu falei, pastor Dácio? É, o pastor Dácio. Eu falei, um morenão, um bonitão, que era modelo. Eu falei, é esse mesmo. Aí eu comecei a chorar, eu comecei a me regozijar de alegria, e não vi a hora de acabar o culto, sabe? Para ver se era o Dácio mesmo. Quando eu cheguei ali na porta, o Dácio estava pregando, e falou assim, irmãos, ali é onde tudo começou. Então, sabe, Deus, Ele quer que a gente trabalhe, irmãos, faça boa obra, evangelize, alimente as pessoas, né? Para que eles venham se tornar adoradores, assim como nós também, irmãos. Sabe, o segundo azeite, ele fazia isso, era para o alimento. O terceiro azeite, irmãos, quando arriava a terceira pedra, que era posta lá em cima da moinha lá, era um azeite tirado, extraído, para iluminar, né? Ou seja, para colocar nos candeeiros, no candelabro, né? E aí é esse terceiro azeite. Eram depositados em lâmpadas, e essas eram o principal instrumento de iluminação naquela época. Se você também
né? Você também, que eu estou falando com crente, deve ser um instrumento para a iluminação, amém? Em Mateus 5,15 vai dizer: vós sois a luz do mundo. Você foi feito para tirar o mundo das trevas, né? Irmãos, eu sempre falo que pessoas acham que evangelizar ou falar de Cristo para outras pessoas tem que ser o pastor, tem que ser a pastora, tem que ser... Não, irmãos, nós somos chamados para isso, para as boas obras. A gente, olha, irmão, olha como é triste. Eu fui 12 anos funcionário público, os 11 anos sem Cristo. O último ano eu me converti e Deus fechou essa porta. E aí eu fui exonerado. Eu estava numa igreja. E quando terminou o culto, eu saí da igreja, aí eu olhei na porta, o irmão que estava na porta, ele tinha trabalhado comigo na prefeitura, e eu fiquei muito alegre de ver o irmão ali. Aí eu falei assim, caramba, a gente chama ele de dentinho, né, ou dentola, caramba, que legal que se converteu. Aí ele, não, poxa, eu não me converti não, mas desde pequenininho que eu vou para a igreja. Eu falei, como é que é? Aí eu fiquei triste, desde pequeno que tu vai para a igreja? Pô, tu viu levando uma vida de miséria, 11 anos, tu nunca falou de Jesus para mim? Aí ele falou assim, porque lá era um lugar de trabalho. Eu falei, meu irmão, não existe isso. Em todo tempo é tempo de pregar a palavra de Deus. Eu creio, irmãos, que Deus sempre vai dar oportunidade onde você estiver de falar com pessoas. Sabe, porque o mais gostoso de você falar de Jesus para as pessoas é sozinho. Se você vai numa roda de amigo, ninguém quer, sabe, falar assim, não, quem quer saber? Todo mundo é assim, né? Ninguém, não quero saber de Jesus, não. Então, mas sozinho, irmão, o Espírito Santo de Deus faz você tirar lágrima dos olhos dessa pessoa. Irmãos, eu preguei com um homicida. Ele é o pai das minhas 2 filhas de criação, né? Hoje elas estão com 19 anos, né, irmão? 19 anos elas têm hoje. E ele é homicida, irmãos. Sangue nos olhos, que nem diz, né? Sangue nos olhos. E eu falei, meu irmão, pô, Jesus quer te libertar, Jesus quer tirar, Jesus não quer dar essa vida para tu. Aí, não, aqui, quero saber de Jesus, não. E ele virava assim, se torcia. Eu falei, não, meu, Jesus tem o melhor para você. Ó, Jesus diz assim, 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 assim. Aí teve uma que falou assim, o que é isso que tu está falando? Eu estou falando palavra viva, que penetra lá no profundo da tua alma. E a lágrima escorria. Eu falei, isso, agora ele vai sacar o revólver e vai tirar de mim. E eu falava de Jesus e ele chorava, irmãos, porque Jesus ele faz a obra. Mas ele quer que nós venhamos falar, irmãos, não importa para quem seja, em todo tempo é tempo de falar de Jesus. Nós podemos ver o mundo aí fora como é que está, irmãos. A situação, não quero nem falar de guerra, porque enquanto está em guerra, nós vamos continuar pregando. Quando falar de paz, aí que eu fico preocupado, sabe? Quem é inteirado na Bíblia sabe, está em guerra. Irmãos, olha, eu não sei se eu comentei com a pastora, eu falei, como é que eu vou orar para Jesus? Jesus acaba com a guerra lá? Ou Jesus tem misericórdia do povo? Eu não sei como é que eu vou pedir, porque se tudo é permitido por Deus, se o povo sempre foi açoitado para que ele venha entrar em correção, como é que eu vou pedir para Deus, irmão? Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do povo também, irmão, porque tudo que se... Irmão, eu vou perguntar para Deus, para que ou por que aconteceu isso comigo? Ou por que aconteceu isso com a mãe do Vitor? Não sei, irmãos. Era para acontecer, aconteceu. Deus está no controle de todas as coisas, Deus sabe de tudo. E na realidade nós não sabemos de nada. Nós queremos ser azeitona verde, né, na casa do Senhor, mas nós temos que passar pela moinha, irmão. Temos que passar por várias situações, porque é Deus que prepara cada um de nós, irmão. É Deus que prepara. Não adianta aqui tem uma estrada maravilhosa, tem 6 quilômetros de estrada. Se você ir e voltar é 12 quilômetros. Eu ia correndo na época, né? Mas isso não vai me fazer um cara preparado para servir a Deus, não vai, irmãos. O que vai me preparar para servir a Deus, a ser oliveira na casa do Senhor, é eu ler a palavra, é eu ter comunhão com Deus. E quando eu tenho comunhão com Deus, irmãos, as coisas fluem nas nossas vidas. Eu tenho comunhão com meus irmãos. Meu irmão, tem um irmão que ele é uma bênção, ele já pisou umas 4, 5 vezes comigo, financeiramente, com um negócio de instrumento, um bocado de coisa. Mas eu continuo amando esse meu irmão e ainda procuro ele para nós fazer trabalho junto, porque eu tenho que amar o meu irmão. Independente, eu não vejo defeito, eu vejo as qualidades, eu vejo aquilo que é bom. Defeito eu não vejo, irmão. Eu quero ver o Senhor na vida de cada um de nós. Que Ele nos chamou para fazer a obra em comunhão, juntos, irmãos.
Eu nem sou dessa congregação, mas um dia o Silvaldo me convidou para vir louvar a Deus aqui, eu não fui embora até hoje. Parece que eu sou membro daqui. Sabe por quê, irmãos? Porque como o irmão falou, nós somos um corpo, sozinho nós não somos corpo, nós somos membro desse corpo. Irmão, olha, esse ombro fraturado balanceia todo o meu corpo sente, irmãos. E quando eu vejo uma igreja, irmão, que não tem um tocador, irmãos, e um bairro que está cheio de tocador, irmãos, mas ninguém dá a oportunidade para Cristo, ninguém quer dar oportunidade aqui para Cristo, irmãos. Quantos tocadores tem aqui neste bairro? Apesar de só ter 12 mil pessoas, alguma estatística diz que tem 12 mil, 8 mil já aceitaram a Jesus Cristo, mas só 2 mil estão no caminho do Senhor. Mas cadê os tocadores desse lugar? Que está assim, que eu sei que está. Daqui saíram várias bandas, irmãos, várias bandas, até a banda Impacto, não sei se vocês conhecem a banda Impacto, saiu daqui. E outras bandas, Sacrifício de Louvor, que agora está em Itanhaém. E cadê os tocadores que ainda estão aqui? Por isso que nós temos que ser luz, nós temos que ser sal, nós temos que dar alimento para que Deus trabalhe nesses corações. E aí a gente está aqui, irmão, fazendo a obra de Deus, porque Deus colocou no nosso coração. Eu estava no terceiro, então vou para o quarto, para ser breve, para nós terminar e atravessar Macedônia. Macedônia que falou, né? O Jordão. É o Jordão, é Macedônia. Louvado seja Deus. O quarto azeite, irmão, é colocar na quarta pedra para dar mais peso. E aí, de tanto passar aquele rolo em cima da azeitona, já vai esfarelando, já não está mais aquele azeite puro, né? E aí, o quarto azeite, o que acontece? Ele, por causa dos farelos, né? Como eu disse, ele servia para fazer sabão. Interessante, né? Servia para fazer sabão. Louvado seja Deus. O que o sabão nos aponta? A limpeza, né? É a limpeza, a purificação. Como pode alguém fedido mandar alguém tomar banho, né? A pessoa, eu fedido, mandar alguém tomar banho, né? Não tem como, né? Por isso nós temos que ser purificados. Para que eu possa limpar um ambiente, preciso estar limpo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, vai dizer, e essa é a palavra que nos dá o poder de purificar todos os ambientes em que estivermos presentes. Nós somos limpados pela palavra. Para onde iremos nós, se só Jesus tem a palavra de vida? Só Jesus é que pode nos limpar, nos purificar. Deus me faz lembrar que no Antigo Testamento o sacrifício de animais, ele encobria os pecados, e por encobrir tinha que todo ano fazer o sacrifício. Na realidade era todo dia, mas se fizesse todo dia os sacerdotes iam morrer afogados no sangue, Então fazia uma vez por ano, mas mesmo assim tinha que fazer uma vez por ano, para se limpar, para se purificar. Hoje não, Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus, sacrifício perfeito e perpétuo, para a gente se achegar a Cristo, para que possamos estar limpo, purificado, porque Ele perdoa os nossos pecados, irmãos. Por quê? Porque nós nos arrependemos, nós nos entregamos de coração, nós adoramos Ele em espírito e em verdade. E para concluir, irmãos, louvado seja Deus, o negócio de leitura, para sermos como oliveira na casa de Deus, precisamos estar dispostos a sermos moídos por Deus, para que possamos produzir um azeite, ou melhor, 4 azeites de qualidade, porque os 4 são de qualidade, viu, irmãos? Os 4 são de qualidade. Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, que Deus nos capacite a sermos oliveiras verdes na casa do Senhor. Todo mundo quer ser, mas tem que passar pelo processo, irmãos. Se não passar pelo processo, irmãos, não adianta nada. É como um camarada que edifica a sua casa na areia. É mais fácil, é mais rápido, mas o que edifica na pedra, que tem que perfurar, jogar ali o concreto, jogar a armação ali, demora mais, é mais trabalhoso, mas em compensação fica firme, A casa fica firme, vem a tempestade, chuva, vento, vem tudo, irmão, não derruba a casa. Mesma coisa somos nós, temos que estar firmados na rocha, temos que passar pelo processo, irmãos.
Sabe, um dia o Senhor ele falou no meu coração, é isso que não vai mais trabalhar para homens. Eu não consegui entender. E Deus tinha mandado um irmão para ir me ajudar. E eu falei assim para o irmão, irmão, Deus fala no meu coração que eu não vou mais trabalhar para homem, está aqui até, obrigado. Aí que eu tirei que eu não enxergo mais, né? E eu não estou entendendo. E ele falava assim para mim, vai orando, vai orando. E aí eu fui exonerado. Fiquei 4 anos, irmãos. Eu ganhava bem. Sabe o que é ganhar bem? Se fosse hoje eram uns 5 mil, mas não sobrava nada. Porque a gente usava de droga, a gente fazia um bocado de besteira. E aí o que acontece? Eu fiquei 4 anos desempregado, com 4 filhos, que nem passarinho no ninho, que fica abrindo. Quem já viu passarinho no ninho, que fica abrindo o biquinho, só esperando a comida cair. E Deus supriu as nossas necessidades, muito mais do que quando eu estava trabalhando. E aí eu estava na igreja lá na Rua G, e eu terminei, acabou o culto, eu comecei a desmontar o equipamento, e eu gosto de guardar tudinho, colocar os cabos tudo direitinho. E aí veio uma irmã, estava juntamente com o irmão, e a irmã falou assim, irmão, Deus manda te dizer que vai te aposentar. E a irmã falou isso e foi embora. E o irmão que estava do meu lado falou assim, Deus vai te aposentar. Eu falei, que maravilha, né, irmãos? Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu falei, poxa, irmão, mas até chegar aos 65 anos, eu nunca vou ficar com a carteira sem registro, né? Vou ficar registrado, bicho, estou despreocupado com desemprego, não vou ficar desempregado. O irmão foi embora e eu continuei o meu trabalho, fechei a igreja. Quando eu estou batendo o cadeado, lembra do profeta que foi Isaías, que foi lá na casa do rei, mandou um recado, olha, arruma a tua casa que tu vai morrer e tal, e o rei virou para a parede e pediu graça para Deus, aí Deus mandou Isaías voltar lá e acrescentar mais 15 anos. Foi assim que Deus fez com a irmã, mandou a irmã voltar lá na igreja. E a irmã já apontou o dedo e falou assim, irmão, que ela ficou brava, Deus manda te dizer que ele vai te aposentar breve. E foi embora também. E eu, com o meu raciocínio rápido, né, hoje não é mais rápido, porque o Tico, só sobrou o Tico e o Teco dos neurônios, e quando o Tico está descansando, o Teco está dormindo, e vice-versa. Aí fica difícil, hoje está difícil de eu pensar, mas naquela época eu pensei rápido, breve, invalidez. Eu ando de moto, um carro vai me pegar no meio, vou perder uma perna que nem meu tio. Não, Senhor, não quero me aposentar. Foi um ano, Senhor, não quero me aposentar. E Deus falou assim, tu é o vaso, eu sou o oleiro. Eu sei, Deus, que eu sou o vaso, tu é o oleiro. Mas eu não quero me aposentar por invalidez. Pô, Senhor, eu trabalho no salão tem as madame lá, que o Deus dela é Mamon, eu prego para elas a tua palavra. E ele fala assim, por aí, Deus falava, né? Por acaso pode o vaso escolher a flor que ele quer que tenha nele? Ou o local, a posição que ele tem que ficar? E eu falava, eu sei que não, né, Senhor? Mas, poxa, eu não queria. Irmãos, daquele dia em diante, eu saía daqui, dava a volta de moto, semáforo verde, eu dava uma segurada. Sinceramente, eu olhava para os lados e passava. Vermelho, então, irmão, parava uns 3 metros longe da faixa. E foi um ano. Nesse ano, irmãos, eu comecei a ler o Efésios 6:10, a armadura de Deus, onde fala assim que Deus ia me preparar para o dia mau. E chegou um dia, irmãos, que eu falei assim, Senhor, eu estou nas tuas mãos, tu não me tirou do mundo para engano, tu está no controle da minha vida, faz de mim o que tu quiser. Montei na moto e saí para ir trabalhar. Se tu quiser que eu pare a moto ali, ponha para vender, eu vou de ônibus, eu não me apego nada nesse mundo. E fui conversando com Deus e Deus não falava nada. Aqui tem um irmão chamado Fábio Miller, e ele falou assim, ele ligou para mim, eu já estava no trabalho, e ele falou assim, irmão Marcos, ainda não era pastor, eu comprei um equipamento, eu queria que tu viesse ligar esse equipamento para mim, porque eu trabalhei com produções, trabalhei montando som, fazia muitos shows por aí na Colera do Mundo, e eu queria que tu montasse para mim. Eu falei, amém, irmão Fábio, pode deixar que eu saindo do serviço, eu vou direto para Santa Cruz navegando. Só que agora eu vou almoçar, tá bom, pastor? Tá bom, depois a gente se fala. Aí eu saí do trabalho, andei uns quilômetros e entrei na carroçaria de um caminhão. Fui acordar 3 dias depois, fiquei 15 dias no hospital. O médico falou que aquilo era de Deus, porque tinha gente com menos que eu, ainda estava lá 2, 3 meses lá internado em coma.
E Deus fez com que eu saísse em 15 dias. Depois eu fiz tratamento, foram 4 anos de tratamento, cirurgias, né? Cada uma era 11 horas, 10 horas, né? Aí ficou esse jeitinho aí que ficou. Não deu para ficar melhor, a estética ficou essa. Mas eu louvo a Deus, porque realmente Deus me consultou para fazer a obra dele. Tentei até trabalhar, ele fechou empresas que eu tentei trabalhar. É muito interessante isso. E Deus sempre tem provido as coisas para nós. Deus tem trabalhado em nossos corações. Ele tem muito ainda, eu creio que Ele tem muito ainda para trabalhar na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos. Inclusive eu peço oração pelos meus filhos, né, que eles são uma bênção na mão de Deus, né, e nós louvamos a Deus. Mas nós temos que ser azeite ou azeitona verde na casa do Senhor. Amém? Amém. Que Deus fale melhor em cada coração. Vê se grava.